Medida provisória que traz novos juros para empréstimos do BNDES tranca a pauta do plenário. Maioridade penal volta a ser debatida pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. E projeto no Senado quer facilitar a adoção. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro, e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O plenário do Senado deve votar nesta semana a MP 777. A medida altera a taxa de juros dos empréstimos do BNDES a partir do ano que vem. Pelo texto da medida provisória, a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, vai ser substituída pela taxa de longo prazo, a TLP. A transição vai ser feita de forma gradual pelos próximos 5 anos. Vai reduzir o juro estrutural do país. Portanto, todos os brasileiros e brasileiras vão ganhar com a redução do juro. Não tem sentido 30% da população que toma empréstimo ter o juro subsidiado e 70% do restante da população pagar a vantagem desses 30%, ou seja, arcar com a conta do sistema financeiro. Atualmente, a TJLP é definida pelo Conselho Monetário Nacional. A nova taxa vai ser baseada em juros de mercado ligados a um título do Tesouro Nacional, somados à variação do IPCA, que é o índice oficial de inflação no país. E além de balizar os empréstimos do BNDES, a taxa vai ser usada na remuneração do Fundo PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante, que são a fonte de financiamentos de longo prazo concedidos por bancos públicos. O BNDES tem que ser um banco diretamente dirigido para o estímulo ao processo de desenvolvimento e crescimento econômico, o apoio, o suporte às empresas. E como tal, ele não pode ter juros iguais aos juros de mercado. A MP 777 é válida até a próxima quinta-feira. Nós vamos ter debate, né? O presidente Eunício vai conduzir a votação e nós estaremos lá para defender, para discutir tecnicamente e mostrar as vantagens, inclusive de remunerar melhor o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós vamos trabalhar para que essa aprovação não aconteça. Não tivemos apoio suficiente na Comissão de Assuntos Econômicos, mas acreditamos que no plenário do Senado essa coisa pode mudar. E sobre essa proposta do governo que cria a nova taxa de juros para os empréstimos do BNDES, a jornalista Eni Monteiro conversou com o consultor legislativo do Senado, Ailton Braga. Então, começo perguntando o que muda de fato com a instituição da TLP. Olá. A TJLP, a atual taxa de juros que remunera os empréstimos do BNDES, é fixada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional, com base em uma fórmula que a torna uma decisão discricionária do governo. Por isso, ela é pouco sensível às variações da taxa Selic, fixada pelo Banco Central com o objetivo de controlar a inflação. Além disso, como as principais fontes de recursos do BNDES são originárias da União, seja empréstimos, seja recursos do FAT, e esses recursos são remunerados pela TJLP, o Tesouro Nacional assume um custo fiscal elevado. E esse custo é maior quanto maior a diferença entre a taxa Selic e a TJLP. Como é que o senhor avalia essa mudança para a taxa de longo prazo nos empréstimos do BNDES? Com a mudança da TJLP para a TLP, a taxa de juros cobrada nos empréstimos do BNDES acompanhará a taxa de juros pagas nos títulos públicos indexados à inflação e corrigidos pelo IPCA. Com isso, o subsídio assumido pela União tende a desaparecer, já que a taxa de juros paga pelo BNDES nos empréstimos da União acompanhará o custo de captação do Tesouro Nacional. Além disso, essa taxa se tornará mais sensível à condução da política monetária pelo Banco Central. Então, essa mudança ela terá efeitos macroeconômicos benéficos. O primeiro é reduzir o custo fiscal do Tesouro Nacional, que, segundo estimativas da STN, chegou a 116 bilhões de reais no período entre 2008 e 2016. Além disso, como a demanda agregada se tornará mais sensível
as variações da taxa Selic, porque os empréstimos concedidos pelo BNDES tenderão a acompanhar as variações da Selic. Isso permitirá uma redução tanto da volatilidade quanto do nível da taxa Selic no médio prazo, o que permitirá a redução das taxas de juros cobradas de empresas e consumidores. Agora, o setor produtivo reclama que essa proposta do governo pode desestimular novos investimentos, né? O que isso pode provocar aí na recuperação econômica? Eu acredito que a recuperação econômica não será prejudicada pela introdução da TLP. Primeiro porque haverá um período de transição de 5 anos. E nesse período, a TLP terá um redutor. Então, eventuais aumentos das taxas de juros cobradas nos empréstimos do BNDES será gradual. Além disso, como já falamos, com o aumento da eficiência da política monetária proporcionada pela sensibilidade da TLP à taxa Selic tenderá a cair e isso permitirá a redução das taxas de juros cobradas pelos bancos nos empréstimos para empresas e consumidores. Mercosul, 25 anos depois. Para onde caminha a integração sul-americana? Esse é o tema do 11º painel do ciclo de debates Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, promovido pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. O painel ocorre hoje às 18 horas. O valor das multas aplicadas a pessoas físicas e jurídicas que cometerem ilegalidades no sistema financeiro pode aumentar. Nesta terça-feira, a comissão mista que analisa a medida provisória dos acordos de leniência deve apreciar o relatório da senadora Lídice da Mata. A MP 784 amplia a atuação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários na punição de fraudes. Pelo texto da medida provisória, o valor máximo da multa a ser cobrada pelo Bacen passa de 250 mil para 2 bilhões de reais. O Banco Central é responsável pela fiscalização e regulação do sistema financeiro nacional. Já o teto das multas aplicadas pela CVM, que atua no mercado de capitais, sobe de 500 mil para 500 milhões de reais. Permitirá, portanto, que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários possa atuar de maneira mais transparente e com uma maior eficácia na sua posição de reguladora e de fiscalizadora do mercado. A medida provisória também autoriza os 2 órgãos a firmar acordos de leniência com infratores. A confissão de culpa e a colaboração nas investigações seriam compensados com benefícios, que vão da redução de 1 a 2/3 da pena até a extinção da punição. Foi feito um acordo entre o Ministério Público e o Banco Central, que permitiu que no texto da medida ficasse claro o limite do Banco Central para atuar com acordo de leniência no sentido das infrações de caráter administrativo. Se porventura, para além de ilícitos administrativos, o Banco Central se deparar com indícios de crime, o Banco Central cumpre o que prevê a Lei Complementar 105 e comunica esses indícios ao Ministério Público. A medida prevê que o Banco Central só poderá fechar esses acordos quando não houver provas suficientes que garantam a condenação das instituições ou das pessoas físicas. Além disso, no caso de descumprimento, o beneficiário não vai mais poder assinar novos acordos de leniência no prazo de 3 anos. A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar na quarta-feira a discussão sobre a redução da maioridade penal. Vamos conversar sobre a agenda das comissões do Senado com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, Tiago. Um bom dia para todos. Pois é, Tiago, essa proposta de emenda à Constituição está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça desde o ano passado. No primeiro semestre, houve um pedido para que houvesse um debate e a votação foi suspensa até que fosse feita essa audiência pública que aconteceu no segundo semestre e só agora ela volta à pauta da comissão. A ideia é abrir a possibilidade de punição de adolescentes a partir dos 16 anos como adultos no caso de crimes graves. Caberá somente ao Ministério Público pedir essa
essa punição para que o infrator seja julgado pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, listou quais crimes que poderão motivar essa punição, excluindo o tráfico de drogas que estava na proposta original e incluindo crimes como latrocínio, homicídio doloso, estupro, lesão corporal seguida de morte, sequestro relâmpago e exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outros. Para ser julgado como adulto, o menor deverá ter capacidade de compreender a gravidade das suas ações, o que será atestado por um laudo técnico que vai levar em consideração os seus antecedentes, o seu histórico familiar, social e ainda econômico. Os contrários à redução defendem como alternativa à punição o fortalecimento e a implementação efetiva do sistema de medidas protetivas para a recuperação dos infratores. Já os favoráveis consideram que muitos desses menores que cometem crimes graves, muitas vezes de forma repetida, têm consciência dos seus atos e contam com a impunidade por serem menores. Isso quando não são utilizados por organizações criminosas para cometerem crimes. Fragoso, agora, o projeto que proíbe que o governo federal mude a meta fiscal no segundo semestre aí de cada ano, volta para a Comissão de Assuntos Econômicos, é isso? Correto. Esse projeto ele já havia sido aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas ele recebeu novas sugestões agora no plenário, por isso ele vai precisar de um novo parecer da CAI, que tem reunião marcada para amanhã. O projeto torna crime de responsabilidade mudar a meta de superávit ou déficit prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em geral, é aprovada no primeiro semestre. Os senadores entendem que o governo, nessa etapa do ano, já tem condições de saber se vai ou não cumprir a meta e que essas mudanças em cima da hora prejudicam todo o planejamento da economia. Esse é um momento que esse debate tem centrado as atenções, porque o Congresso está votando agora uma alteração na meta para este ano e para o ano que vem, aumentando a previsão negativa para 159 bilhões de reais para cada ano. As duas mudanças sugeridas ao projeto foram apresentadas pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Ele sugere que, em vez do segundo semestre, a proibição só valha para o último trimestre do ano e só quando a alteração na meta for negativa, ou seja, quando se tratar de uma redução da previsão de superávit ou de uma ampliação de uma meta negativa de déficit. Ele sugere ainda que qualquer proposta de alteração venha acompanhada de exposição de motivos, de uma análise da arrecadação e das despesas públicas e da adequação da mudança da meta à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado, Roberto Fragoso, e um bom dia de trabalho para vocês aí na Rádio Senado. Um bom dia para vocês na TV. Obrigado. E projeto de lei do Senado pretende agilizar a adoção de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Roberta Cruz. Mais de 40 mil crianças brasileiras estão em abrigos. Destas, quase 8 mil estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção e 4.700 aptas a serem adotadas. Do outro lado, 40 mil pretendentes estão cadastrados, sendo que 38 mil habilitados para adotar. Mas, no ano passado, foram realizadas apenas 1.226 adoções. Um dos motivos pelo qual mais crianças não são adotadas é o perfil de adoção, no qual as famílias dizem como é a criança que elas gostariam de adotar. O que mais limita é a idade. As crianças mais velhas, elas têm... Não é o perfil que a gente chama, né? Esperado pelas pessoas que querem adotar. Então, por isso que essas crianças acabam ficando no abrigo mais tempo. Depois, mais ou menos de 10 anos, já começa a complicar para essas crianças serem adotadas. Também são poucos os pretendentes que aceitam adotar crianças com problemas de saúde, deficiências físicas ou intelectuais ou grupos de irmãos. De acordo com o texto em análise no Senado, quem quiser adotar crianças nestas condições pode ter a habilitação acelerada. A ideia é que a prioridade seja o bem-estar das crianças, mas para isso é preciso investimento. Para você garantir celeridade, você tem que ter profissionais que estejam trabalhando com cursos de preparação psicossocial e jurídica, com a realização de avaliação psicossocial. E quem quiser adotar uma criança ou adolescente deve procurar a vara da infância e da juventude mais próxima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.